No Rádio Opinião desta quinta-feira temos mais uma entrevista com a advogada Sânia Aquino. Hoje ela vai falar sobre os 19 anos da Lei Maria da Penha. Sânia, bom dia mais uma vez. Bom dia, bem-vinda. Universidade Adalberto, a minha querida aqui, que está comigo também. Bom dia, gente. Muito bom dia, falando hoje sobre esse tema tão importante, né, Adalberto? Que é a Lei Maria da Penha. Sim. E, assim, são 19 anos, né? Muita coisa já aconteceu, muita coisa aconteceu de bom e de ruim, né? A gente sabe que esses avanços, eles são notáveis porque é uma diferença, né? Pelo menos uma tentativa de mudar uma cultura, né? Até crítica em cima disso, né? Cultura de violência, mas existe isso, né? E também avanços, né? Avanços dessa lei. Mas ainda temos muito a caminhar, né? O que falta na lei? Quais são, vamos fazer assim uma espécie de crítica, né? A gente sabe que, claro, tudo é louvável nessa luta, né? Mas a lei, que é a coisa mais conhecida que a gente tem nesse sentido, né? O que ainda falta para ela? Existe crítica? O que eu costumo falar é que a lei, ela tenta avançar aos passos da sociedade, né? Isso a gente não pode negar. Eu acho que a Lei Maria da Penha é uma dessas leis no ordenamento jurídico brasileiro que mais tenta se aproximar do que a sociedade exige, né? Tanto que a gente vê aí, por exemplo, mulheres trans podendo fazer uso de medidas protetivas que existem na lei. E aí você fala de um ponto de crítica ou falha, algo a ser melhorado, digamos Sim. assim, né? Eu observo que uma das grandes dificuldades da Lei Maria da Penha é a questão do acompanhamento processual, né? Esse desenrolar processual. Tudo bem, a vítima vai lá, faz o registro, consegue a medida protetiva de urgência, e em locais onde a gente não tem o batalhão da Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, como é feito esse acompanhamento? Né? Então, assim, porque a gente sabe que a medida protetiva de urgência, na maioria dos casos, ela é pedida quando há um risco de morte da vítima. E aí, como é que se faz esse acompanhamento? Então, eu penso, e pelos estudos que a gente faz, e outros grupos de trabalho de advogados e juristas do Brasil, a operacionalização da lei ainda é um grande desafio. Maravilha. Mara Nogueira vai participar aqui com a gente, viu, Sânia? Ela, como mulher, né? Claro, tem questionamentos, não é isso, Mayra? Com certeza. E, assim, o que a gente mais se pergunta é que, assim, muitas mulheres que ainda não denunciaram seus agressores, assim, quais fatores para esse silêncio, na sua opinião? A gente acompanha, inclusive, Mayra, duas importantes edições de pesquisas que saíram há pouco tempo. É o Anuário da Segurança Pública, que ele traz dados muito atualizados de 2024, e também a gente tem uma pesquisa do Instituto Datafolha nesse mesmo viés sobre a violência de gênero no Brasil. E o que a gente observa com esses dados? Além dos nossos estudos, mas eu acho que quando a gente tem o dado, ele fala muito, né? Sim. Ele fala muito. Então, por exemplo, a gente vê que a grande maioria das mulheres que não denunciam, existe aí uma questão de dependência financeira muito grande dos seus companheiros. Eu não gosto nem de dizer companheiros, eu prefiro me referir como agressores, porque quem é algozes. Porque quem é companheiro, não né, vai, não agride, né? Verdade. E outro fator também que é muito preponderante ainda é o estigma social. A gente observa, sobretudo as mulheres negras, que são as que mais sofrem violência sexual, inclusive, elas muitas vezes se silenciam pela questão do estigma social. Então, assim, elas não encontram no corpo social que habitam, nas suas casas, nos seus trabalhos, igrejas e outros grupos sociais, elas não encontram o apoio necessário para a denúncia. Porque quando a gente para analisar o movimento de uma mulher que é vítima de violência ao denunciar o seu agressor, é um movimento, primeiro, interno, dela se reconhecer enquanto vítima de uma violência, e aí externo, onde ela cria aquela coragem. Primeiro, ela se revolta com aquela situação, para que ela busque alternativas de sair daquilo ali. E quando ela não encontra, quer seja um apoio financeiro por parte de quem pode lhe ofertar, quer seja um apoio social, realmente elas continuam em uma cadeia simbólica, né? Porque é uma cadeia que às vezes a gente não vê aí né, fisicamente, mas aquela mulher ela continua lá.
Sânia, eu queria que você falasse agora, tem alguns casos, né, que chocam. Sim. Se a gente for parar para pegar casos, a gente não vai fazer mais nada da vida, porque a quantidade de crimes que acontecem diariamente e feminicídios, né, Sim. que é a coisa, é o ápice da barbárie, Sim. é o feminicídio. É o ápice da violência, né? Pois é. Teve um caso recente, né, não foi aqui, caso Brasil, São Paulo, se eu não me engano, ou Rio de Janeiro, enfim, um homem que desferiu 60 socos no rosto da companheira. Uma tentativa de homicídio, né? Por que que existe esse grau de violência? O que que tu acredita, né? Dentro desses teus estudos, essa sua vivência e contatos com pessoas também, com mulheres que vítimas, por que que isso acontece com tanta virulência? Eu quero até aproveitar antes de responder diretamente a tua pergunta, tratar sobre esse emblemático caso. Né? A gente não pode normalizar uma situação como essa. De forma alguma. Né? De que uma mulher se encontra dentro de um elevador, um local onde ela está vulnerável, né? E ali ela vai receber 61 socos, né? De um homem que tem um corpo físico, né, muito maior do que o dela, então ali ela não tinha nenhuma chance de defesa. E você, depois, quando você parte para o inquérito policial, o inquérito policial diz que não foi uma tentativa de feminicídio, foi uma lesão corporal grave. A gente não pode, enquanto sociedade, enquanto jurista, conceber algo dessa forma. Isso é um problema do Código Penal, da lei? Enfim, não, isso é um problema do operador de direito. Por quê? No momento que eu tenho no Código Penal brasileiro o feminicídio, e nele é um crime que existe a possibilidade de tentativa, que foi o que ocorreu, eu não posso simplesmente atenuar e trazer isso para uma lesão corporal grave. Sabe por quê? Porque se eu começo a fazer isso, eu crio um perigo muito grande. Além de ser uma outra violência, né? Quer dizer, eu sou violenta... A vítima foi violentada pelo seu companheiro e agora ela é violentada pelo Estado. E nós não podemos nos calar diante de uma situação como essa. Mas a tua pergunta, por que tantos casos, né? Agora mesmo, uma vereadora, né, do município de Afonso Cunha foi aí vítima de violência por parte do vice-prefeito, né? Acusa o vice-prefeito de tentativa de violência sexual e agressão física e moral e verbal também, porque ele desferiu algumas palavras contra ela. E isso já seria até uma prática, inclusive, do gestor, né, no município, para a gente ver onde a gente chegou. Eu comecei a normalizar um comportamento que é totalmente antagônico com o que a gente vive na sociedade hoje. Mas, Adalberto, tem muito a ver ainda com o que a gente já conversou aqui, com essa cultura do machismo, do patriarcado e da cultura do ódio. Sim, a gente tem uma cultura do ódio instalada no Brasil. E de onde vem tudo isso? De muitos caminhos, inclusive da internet, que é um local onde a gente busca conhecimento, mas também é um local onde se propaga coisas muito ruins, como as fake news, como a cultura do ódio. Então, você tem grupos, para você ter uma ideia, né? Quando a gente começa a estudar, a gente diz, não, eu não acredito que isso existe. A gente tem grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, que são grupos de disseminação de violência. Para você ter ideia, os agressores se comunicam entre si, eles passam vídeo das violências que eles cometem, como se aquilo fosse troféus a serem exibidos. Então, assim, eu costumo dizer que, assim como a criança, né, que é muito vítima dessa pedofilia, desse crime que é tão bárbaro, as mulheres também estão nessa leva e estão sendo exibidas como se fossem troféus. A cada mulher que eu violento, eu me exibo. Então, assim, isso é muito perigoso. E a premiação é o like, né? É o like, sabe? Então, assim, é muita loucura, né? Como você acabou de falar, é uma sociedade que está adoecida. Então, assim, o Estado não pode ser omisso na criação de políticas públicas de proteção a esse público, a essas mulheres, essas meninas. Porque quando a gente fala do estupro de vulnerável no Brasil, são dados alarmantes. Na América Latina, nós somos o país que mais violenta meninas. E isso não pode passar despercebido. Isso precisa ser dito.
para que a gente realmente se revolte com esses números. E que mata mulheres também e travestis, gays, a comunidade LGBT. Então, o que a gente observa? É como se no Brasil você ser LGBTQIA+, você ser mulher, cis ou trans, e você ser uma criança, sobretudo do sexo feminino, é uma condenação. É uma condenação. Você está condenado a sofrer violência. Você sai de casa, eu sou mulher, Adalberto, e você sai de casa, sua preocupação é desde a vestimenta que você vai colocar, porque eu tenho que estar com uma vestimenta adequada para que eu não... entre aspas. Né? Adequada ao padrão para que eu não seja agredida sexualmente, para que eu não ouça coisas que eu não quero. Gente, onde iremos parar? Para justificar uma violência. Não, assim, por exemplo, nas academias de São Luís, né? Eu fico observando, né? Eu acho que é um local, sinceramente, onde a mulher hoje se sente mais segura para colocar a roupa que quiser. Na academia. Porque, assim, é um ambiente onde todo mundo ali, geralmente, ele está mais focado no seu exercício, no seu... Então, assim, onde eu observo, eu vou... Né, tô nessa prática. Observação. Então, assim, eu fico observando que elas se sentem mais à vontade. Porque hoje em dia... E você vê que esse comportamento que eu estou te falando de olhar a mulher com uma roupa que ela se sente à vontade, que ela quer usar, porque o corpo é dela, então ela tem direito de usar o que ela quiser, entendeu? Porque se um homem a ele é dada essa possibilidade, por que a mulher não é dada? Por exemplo, a gente vê vários homens fazendo corrida ali na litorânea sem camisa, o que é normal, habitual, calor e tal. Né? E mulheres? Será que mulheres poderiam fazer corrida de topless em São Luís? Ah, não, mas a mulher, ela está de topless, ela está mostrando o corpo. E o homem? Ele também não está sem roupa, né? Então, assim, a gente vê que ainda existem padrões sociais muito rígidos e que colocam a mulher sempre nessa condição, eu não digo nem de submissão, mas é de dominação. Né? Não é nem de submissão, mas de dominação. Porque a submissão é até um padrão de escolha. Eu até te dou uma possibilidade de escolha. Tu quer ser submisso ou não? Mas domínio é outra coisa. Né? Domínio, você não tem nem como escolher. Você está dominado. Né? A pessoa fica alheia, né? Agora, Sânia, nesses 19 anos, quais foram as maiores conquistas no combate à violência doméstica na Lei Maria da Penha? Sânia, eu queria que tu respondesse com bastante... precisão, porque a gente está... Eu digo pressa mesmo, porque a gente já está no final e eu ainda tenho uma pergunta para fazer também. Vamos lá. Bem objetivo, por favor. Bem objetivo. O feminicídio, eu acho que foi um grande avanço. A gente também tem o crime de violência psicológica, é um outro grande avanço nessa lei. Outro que eu também destacaria é o crime de stalker. Né? Então, assim, são 3 contribuições. E a gente está falando aqui só de 3 contribuições, mas tem muitas. O stalker, que só para esclarecer, para quem não conhece, sim, é o ato de perseguir a pessoa, né? A perseguição. Seguir não só na internet, mas também fisicamente, ameaçar na internet, né? Então, assim, o crime de stalker é um grande avanço também trago pela nossa lei. Maravilha. Para a gente finalizar agora, Sânia, você puxou aí a questão relacionada à internet. Estamos vivenciando agora todas essas questões relacionadas a abuso e exploração de imagens, né, e também sexualmente, inclusive com fechamento de alguns perfis. E a gente sabe que a internet é um ambiente que muita gente ganha dinheiro, né, em cima desse tipo de coisa, inclusive políticos. Tem políticos que se aproveitam disso com seus perfis também, né? E usando para ganhar dinheiro, quer dizer, ele já ganha dinheiro ali do Estado, né? Porque ele é um servidor público. Sim. E ainda utiliza suas redes sociais para monetizar e ganhar rios de dinheiro. Tem um monte de político aí envolvido com essas coisas também. Mas, enfim, já que você puxou, eu queria que você, mesmo de maneira objetiva, falasse sobre justamente fazer um cruzamento das questões relacionadas à Lei Maria da Penha e as questões relacionadas à internet, já que estamos diante aí de uma regulamentação, digamos assim, das redes sociais, das big techs. Uma grande contribuição para essa situação foi aquela lei Carolina Dickmann, né? Então, acho que vocês se lembram nesse caso da Carol Dickmann, né? Então, assim, ali eu acendi um sinal de alerta, dizendo, olha,
Positivo, no caso. Sim, positivo. Não podemos mais transitar na internet sem regulação. Muita gente diz assim, estamos sendo ditadores digitais, né? Liberdade. Né? Não temos que ter liberdade de expressão. Para quê? Pra Para fazer você crime, vender imagens que não são suas, íntimas, para você fazer o quê? Vender imagem de criança? Para você, porque a gente está aí agora com uma situação da adultização infantil, né? Sim. Então, assim, para você vender imagem de criança seminua, nua, então, assim, é para isso que você quer liberdade? Então, assim, diga-se de passagem, eu sou a favor dessa regulação da internet, porque eu acho que a internet não pode mais ser um campo de disseminação de violência como tem sido. A internet é uma importante ferramenta de comunicação, uma importante ferramenta de educação, mas não pode ser uma ferramenta de violência e morte, como tem sido. Infelizmente, essa é a realidade. Não pode ser um ambiente livre para se cometer crime. Se existe crime no mundo real, por que não vai para o virtual? Exatamente. Sânia, muito obrigado mais uma vez aqui no Jornal Rádio Universidade, no Rádio Opinião, falando hoje sobre os 19 anos da Lei Maria da Penha, advogada Sânia Aquino. Muito obrigado, Sânia. Gente, muito obrigado mais uma vez, Mayra. Obrigada pelas perguntas, Adalberto, toda a equipe aqui da Rádio Universidade, muito obrigada. E eu venho agradecer em nome das Marias, as Marias que não têm vozes, as Marias que não podem se expressar, as Marias que, como eu, não têm essa possibilidade de estarem aqui para contar suas histórias. Em nome dessas Marias que eu agradeço e peço que paremos de matar as nossas meninas e mulheres. Porque, gente, vidas femininas também importam. E como Com importa. certeza. E assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, voltando amanhã com mais informações e, claro, roteiro cultural e comentário esportivo. Mayra Nogueira assume agora, nesta quinta-feira, Vozes Femininas. Tem uma coincidência de Sânia vir aqui. Que coisa boa! O Sessão das 8 com Vozes Femininas. Enfim, Acho que eu vou continuar por aqui. Continue, com certeza. E você também, que acompanha a Rádio Universidade diariamente. Sessão das 8 com Mayra Nogueira agora. A gente volta amanhã com o Jornal Rádio Universidade. Tchau, Mayra. Tchau, Sânia. Até amanhã. Tá bom, já tem sessão delas para você. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da